Vamos falar sobre a questão dos alagamentos na nossa querida Rio das Ostras. É uma cidade muito agradável, muito aprazível. Recomendo, inclusive, a todos que estão acompanhando esse vídeo ao vivo ou vão acompanhar depois, que visitem Rio das Ostras. É uma cidade muito agradável, mas tem os seus probleminhas. E aí, de imediato, eu já mando a pergunta para você de primeira, Cleiton. Quais são os bairros de Rio das Ostras mais afetados com o problema dos alagamentos? Você fala... Aí a gente vai fazendo ping-pong e logo depois a gente bota aquelas figurinhas aí que você trouxe pra gente. Então, Anderson, Rio das Ostras ela tem uma vulnerabilidade natural aos alagamentos em função da sua topografia e da sua hidrografia, né? Atualmente, os problemas maiores que nós temos aí de alagamento é no bairro ali, na área onde está compreendido ali o Cidade Praiana, o Cidade Beira-Mar, Jardim Miramar, Jardim Campomar, parte do Serra-Mar, né? Que estão no entorno ali do Canal de Medeiros. Já nos problemas relativos ao Rio das Ostras propriamente dito, nós temos ali situações mais graves no Âncora, no Chácara Marileia, ali no Nova Cidade, também ali no Liberdade e, enfim, esses locais são os mais críticos que nós temos em relação às inundações, enchentes. É o Canal dos Medeiros. O Canal dos Medeiros, ele começa não sei aonde, mas eu sei que no Colégio Jacinto é um lugar que ele fica bem visível, e termina lá no Rio São João, lá em Casimiro de Abreu. E aí foi a foto que o pessoal tirou aí num dia de chuva, uma chuva relativamente forte. E aí você vê que você tem uma explicação histórica para tudo. O nosso amigo internauta às vezes pensa que aquele problema ele é de hoje. Mas o problema não é de hoje. Olha aí, Jornal A União, 1982. Nazim pede ao governo federal dragagem do Valão dos Medeiros. Esse Nazim era o prefeito de Casimiro de Abreu. 82, Rio das Ostras não era uma cidade emancipada ainda, era um distrito de Casimiro de Abreu. E o prefeito de Casimiro, à época, pediu ao governo federal a dragagem do Valão dos Medeiros. E aí vocês vejam que a ação é bem complicada quando a gente fala do Canal dos Medeiros. E a outra figurinha aqui, os nossos amigos, e a gente fala aqui dos problemas da enchente de março. Olha que interessante. Mais uma vez, falando-se dos problemas das casas na beira do Rio São João, Canal dos Medeiros, e ali fala de alguns bairros que estão em péssimas condições. Guaiamum, Marileia, Costa Azul. Então vocês vejam, queridos internautas, que esses problemas com relação a enchentes, alagamentos, não são problemas de hoje. Infelizmente, você tem esses problemas se repetem, e muitas vezes você não tem uma atuação firme do poder público para sanar os problemas. Vamos aqui a mais uma figurinha mostrando o lamentável Canal dos Medeiros. Essa figurinha, se eu não me engano, é de 1994. Inclusive, ali o CIEP Mestre Marçal está logo ali no fundo. Draga trabalhando no Canal dos Medeiros. Aí a grande pergunta que eu passo para o meu amigo Cleison. Quando falamos em Canal dos Medeiros, o que pode ser feito, se não para resolver os problemas, para amenizar os problemas do Canal dos Medeiros, que afeta tantos bairros aqui da nossa cidade? Então, o Anderson, um pouquinho de história aqui. No caso do Canal de Medeiros, apesar de alguns acharem que foi feito
para fazer a irrigação, igual algumas pessoas falam, trazendo água do Rio São João. No caso, o Canal de Medeiros foi feito em meados da década de 50. Ele foi feito justamente para escoar essa região onde estão compreendidos esses bairros que eu citei, justamente porque é uma área alagadiça, né? Então, ele foi feito ali para ligar até o Rio São João. Entretanto, o grande problema que nós temos ali é o pequeno desnível existente entre essa área onde ele está compreendido. Ele começa justamente onde você falou ali no Jacinto, numa das bordas ali da rua da Avenida Brasil, né? E vai até a divisa com o Casimiro. Então, o pequeno desnível existente ali causa justamente, quando existe uma incidência de uma precipitação pluviométrica grande, justamente o acúmulo ali, sem que consiga fazer o deflúvio adequadamente, tendo em vista ali a influência do pequeno desnível, às vezes a influência da maré sobre o Rio São João também, né? Então, o que acontece? Esses problemas, como você disse, eles sempre existiram, mas vai ficando mais grave porque, enquanto ali era uma região desabitada, existia a ameaça, que era o quê? O rio, o transbordamento, né, desse canal artificial, mas não existia o risco, porque o risco ele deriva da vulnerabilidade, e a vulnerabilidade deriva da exposição, ou seja, enquanto não existem pessoas, né, o risco ele não só é relativo a pessoas, é relativo a bens públicos, ao patrimônio histórico, artístico, né? Mas assim, a gente sabe que os maiores prejudicados ali são as pessoas, são os moradores. Então, enquanto não existiam os moradores, não existia um risco, né? Ou enquanto não existiam muitos moradores, não existia um risco muito elevado, proporcional. Então, da mesma forma que antes não existiam os moradores, antes também não existia a impermeabilização do solo, que é feito pelas construções, pela pavimentação, e isso com o tempo foi ampliando, né, esse risco às pessoas que moram ali, os problemas ali. Nós temos aqui a Bacia do Medeiros, que nós já falamos a respeito, né? O que acontece? Ali, da mesma forma, nós temos as áreas ocupadas, que é essa mancha aqui, e temos uma grande área que a gente consegue ver quando a gente está na Serra Mar, que não está ocupada, e é um local ali bom para se prever um tipo de obra como essa que eu citei. Alguns também falam que poderia se pegar essa água e jogar direto ao mar, né? Isso é um estudo que tem que fazer. Eu, particularmente, acho que esse tipo de solução seria mais conveniente, mas tudo depende de um estudo aprofundado que deve ser feito, deve ser contratado pelo município, né? E sempre aí com o acompanhamento dos técnicos de Rio das Ostras, né? Aqui nós vemos uma grande área aqui, só para ilustrar, e o piscinão existente, olha só, quer ver? Ele está aqui, ó. Está bem aqui e tem outro aqui. Você vê que o tamanho deles é praticamente insignificante perto da área que nós temos aqui, né? Então, não é de se espantar que essa solução não foi suficiente para resolver, né, os problemas dos moradores ali. Então, agora ficou bem claro, então. Então, na verdade, o piscinão foi uma forma de amenizar, mas não resolveu definitivamente o problema, até pelo tamanho da área, pelo tamanho da bacia, né? Quer dizer, sim, quanto maior esse piscinão, essa bacia de retenção, mais condição você vai ter de reter essa água e não prejudicar os moradores. Há em andamento a licitação do contrato de manutenção da infraestrutura orçado em 18 ou 6 milhões, para a limpeza de canais com 2 dragagens anuais. Não seria suficiente para minimizar a enchente?
vemos falando a respeito desses contratos de manutenção de preços estratosféricos no município, né? Que é coisa tipo de novo rico, né? O município aí tem uma receita aí de R$ 500 bilhão de reais por ano, né? Coisa aí que 95% dos municípios do Brasil não tem, e continua com esses problemas aí, justamente porque fica jogando dinheiro fora, queimando dinheiro, né? E quando a gente abre essas planilhas, nós vemos que essas composições que são aplicadas, ou elas estão aplicadas de forma errada, ou elas estão superdimensionadas, ou no decorrer da execução dos contratos, tendo em vista que as pessoas que são nomeadas aí para fiscalizarem esses contratos, né, não têm a capacidade técnica ou não têm o compromisso com o município para poder fazer com que o contrato seja realizado de forma justa, né? Justo para o município e para a empresa também, que a empresa também tem que receber aí o lucro dela, mas desde que seja um lucro, né, razoável. Então, como não acontece isso, então normalmente esses valores aí são totalmente inconsistentes e incompatíveis com os serviços que são realizados. Não só para a questão das dragagens, mas aí temos das manutenções das ruas, temos aí vários contratos de manutenção que, ao meu ver, né, eu acho que não seriam necessários, porque manutenção é uma coisa que é contínua. Você vai fazer uma obra de uma escola, você não precisa de contratar ou fazer um concurso para vários servidores, porque depois a obra acaba, você vai ter que... Como é que você vai fazer para alocar esses servidores, né? Que eles têm estabilidade, mas agora manutenção é uma questão, um serviço contínuo, não precisa de ficar contratando. Mas o grande problema é que, apesar de se contratar, se contrata, mas se pagam valores muito maiores do que realmente são necessários para executar esse serviço. Não só esse que a Daniela citou, mas praticamente a grande maioria, se for aí feito um exame mais cirúrgico neles aí, nós veremos que existe gordura, e de gordura em gordura nós estamos aí num município rico, passando por necessidades aí de municípios que não tem nem 1/10 da receita que temos. O desassoreamento do Canal dos Medeiros, no trecho de Casimiro de Abreu, deveria ser considerado nas soluções para aquela região? Como muitas pessoas acham, dizem que ali existe uma comporta que eles abrem, que eles fecham. Na verdade, não existe nenhuma comporta ali. O que existe é que o rio, o curso ali, ele naturalmente é um curso pequeno, né? Para receber esse acréscimo que resultou da abertura aí do canal de Medeiros, né? Ali já existia um canal antes do Medeiros, né? Mas, então, o que acontece? Certamente, se o município de Casimiro concordasse com a abertura ali da calha do rio, né? Ou seja, o leito tivesse uma largura maior, né? Para poder possibilitar, tendo em vista que o desnível é pequeno, então a gente tem que aumentar na largura, na seção transversal do curso ali, para poder privilegiar o escoamento, né? Sem dúvida seria a melhor hipótese. Mas, como eu disse, tem que ser feito estudos precisos para saber se só isso seria suficiente para poder resolver o problema ali. Eu acredito que não. E principalmente porque a gente depende deles também, né? Então, se eles não concordarem com isso, não adianta nada. E também eles alegam, a prefeitura deles, de Casimiro, alega que não quer receber esgoto de Rio das Ostras, né? Ali é que acontece, aquela região ali, assim como grande parte do município, já era para estar sendo todos os domicílios atendidos pelo sistema de esgotamento. Mas o que acontece é que a empresa que realizou o trabalho, ela não tem compromisso nenhum
de saber se os moradores estão ligando ou não. Muitos dos moradores que ali estão não ligaram o seu esgoto na rede, né? Mas por que eles não têm interesse? Porque independente se tiver 1.000, 10.000, 20.000 domicílios ligados, eles vão receber o mesmo tanto no final do mês, né? Então, se o município não se preocupa, então eles vão preocupar mesmo.